Araceli era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada no Brasil Lola Sanches, nascida na capital paulista. Chegou a morar com os pais e o irmão mais velho na cidade de Cubatão, no mesmo estado. Como Araceli, ainda bebê, sofria com a poluição da cidade. A família decidiu mudar-se para o estado do Espírito Santo. Viviam numa casa modesta, na rua São Paulo, hoje Rua Araceli Cabreira Crespo, no bairro de Fátima, na cidade de Serra, vizinha a Vitória. O dia 18 de maio de 1973. Uma sexta-feira começou como um dia qualquer na família Cabreira Crespo. Araceli saiu de casa no bairro de Fátima, na Serra, e seguiu para a Escola São Pedro, na Praia do Soalho, em Vitória, por conta do horário do ônibus que a levaria de volta para casa. A mãe, Lola Cabreira Crespo, pediu para que Araceli saísse da escola mais cedo. Ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e Cesarelau, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Essa testemunha disse para a polícia que a menina não tinha entrado no coletivo e ficou brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi mais vista. A ausência de Araceli foi notada pelo pai quando a menina não voltou para casa depois da escola. O Colégio São Pedro, na Rua General Camará, no bairro da Praia do Soalho, em Vitória, pensando se tratar de um sequestro, distribuiu fotografias da filha aos jornais locais. 6 dias após o desaparecimento, em 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado desfigurado e em avançado estado de decomposição em uma mata atrás do Hospital Infantil em Vitória. O pai de Araceli, acompanhado pela imprensa, inicialmente reconheceu o corpo como o da filha. Embora as autoridades tenham informado que o estado psicológico dos familiares não permitia realizar um reconhecimento adequado. No dia seguinte, o pai negou, afirmando que o corpo não era o da filha desaparecida. Após a divulgação do caso na imprensa local, surgiram boatos dos mais diversos sobre o desaparecimento. Uma pista seguida pela imprensa foi a de que Araceli foi vista em companhia de uma mulher loira. Uma denúncia sobre uma criança com as características de Araceli perambulando pelas ruas de Nova Venécia. Cerca de 250 quilômetros de Vitória levou uma equipe policial ao local. Lá encontraram a criança e descobriram que não se tratava de Araceli. Em Vitória, a comoção pelo desaparecimento levou à realização de uma grande procissão em prol da localização da criança. A polícia deteve vários suspeitos do desaparecimento. Entre eles, uma cartomante que havia previsto um roubo dias antes na casa da família de Araceli. 30 dias se passaram, e a polícia não tinha nenhuma pista, e a imprensa e a cidade de Vitória viviam um frenesi por informações sobre o desaparecimento. Em meio aos boatos, em 15 de junho, um suposto sequestrador entrou em contato telefônico com a família exigindo 50 mil cruzeiros para libertar Araceli. A família aceitou pagar o resgate e aguardou uma segunda ligação para acertar o local da entrega do resgate. Porém, o suposto sequestrador desapareceu. Passado mais de um mês do desaparecimento, a imprensa capixaba passou a criticar o trabalho policial de apuração do caso. Um jornalista chegou a pedir que a polícia local buscasse auxílio com a polícia da Guanabara ou com os órgãos de inteligência do Exército Brasileiro. Em 19 de junho, amigos da família ofereceram uma recompensa de 20 mil cruzeiros sobre pistas que levassem ao paradeiro de Araceli. Durante a investigação do desaparecimento, a polícia do Espírito Santo solicitou discretamente auxílio do governo da Guanabara para tentar identificar novamente o corpo encontrado anteriormente, cujo reconhecimento inicial acabou gerando dúvidas. O perito Trajano Moreira de Carvalho realizou a investigação. Em 20 de junho, reconheceu o corpo como sendo de Araceli. O corpo da menina Araceli foi encontrado 6 dias depois, nos fundos do Hospital Infantil de Vitória, o Hospital Jesus Menino. Uma das hipóteses foi de que a menina teria sido mandada pela mãe para entregar um envelope a Jorge Michelini, tio de Dantinho, um dos suspeitos de sua morte. Chegando lá, os acusados a teriam drogado, estuprado e assassinado em um apartamento do edifício Apolo, no centro de Vitória. Porém, de acordo com a promotoria e depoimento de Marisley Fernandes Muniz, Araceli esperava o ônibus depois da escola, quando Paulo Elau, que estava em seu Ford Mustang branco, pediu para Marisley dizer à menina que tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias, no porão e no terraço do bar franciscano que pertencia à família Michelini. Tudo sendo do conhecimento de Dante Michelini, pai de um dos acusados.
Os rapazes, sob efeito de barbitúricos, teriam lacerado adentados os seios, parte da barriga e a vagina da menina. A menina foi levada agonizando ao hospital infantil, mas não resistiu. Os acusados ainda permaneceram com o corpo. Mantiveram sob refrigeração e jogaram um ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. Em seguida, jogaram os restos mortais da menina num terreno próximo ao mesmo hospital infantil. Os suspeitos do crime pertenciam a duas famílias influentes do Espírito Santo. Os nomes dos envolvidos no caso eram Paulo Constantino Elau, conhecido como Paulinho, e Dante Michelini Júnior, conhecido como Dantinho. Este último era filho do Dante Michelini, influente junto ao regime militar, enquanto Paulinho era filho de Constantino Elau, de família igualmente poderosa. Eles eram conhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade. O bando teria sido responsável também pela morte de um guarda de trânsito que os havia parado. Ambos foram citados nos artigos 235 e 249 do Código Penal. Também foi apontada como suspeita a própria mãe de Araceli, Lola Sanches, que teria usado a própria filha como mula para entregar drogas. Lola seria um contato na rota Brasil e Bolívia do tráfico de cocaína. E desapareceu de Vitória em 1981, residindo atualmente em seu país de origem. O pai de Araceli, Gabriel Crespo, faleceu em 2004. Apesar de Paulo e Dantinho serem os principais suspeitos, e de haver testemunhas contra eles, jamais foram condenados pela morte da Araceli. De acordo com o relato de José Louzeiro, autor do livro Araceli, Meu Amor, o caso produziu 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto investigava o crime em Vitória para produzir seu livro, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. De acordo com ele, um funcionário do hotel onde o escritor estava hospedado, pertencente à família Elau, o teria alertado de estar correndo risco de morte. A partir de então, Louzeiro saiu do hotel e foi se hospedar em outro. Após o sargento José Romero Dias, quando estava prestes a finalizar as investigações, ser morto com tiros nas costas, o caso ficou esquecido por algum tempo. Clério Falcão, vereador que se elegera deputado estadual com a promessa de levar o caso Araceli ao fim, conseguiu a constituição de uma CPI na Assembleia Capixaba. Concluiu que houve omissão da polícia local, interessada em manter distantes de suas investigações os reais assassinos que eram figuras de prestígio. O crime repercutiu em todo o Brasil, exigindo a devida apuração e a punição dos culpados. A testemunha-chave do caso foi Marisley Fernandes Muniz, antiga amante de Paulo Elau, que declarou que Araceli foi violentada e dopada com forte quantidade de LSD, a qual não resistiu. O corpo da menina Araceli permaneceu no Instituto Médico Legal de Vitória até outubro de 1975, quando foi enviado para necrópsia no Rio de Janeiro, sendo sepultado no ano seguinte, 1976, em Serra. O perito carioca Carlos Eboli constatou que a causa da morte foi intoxicação por barbitúricos, seguida de asfixia mecânica por compressão. A partir de então, as famílias Elau e Michelini contrataram 12 dos melhores advogados de Vitória para destituir as provas do crime. Em 1980, Dantinho e Paulinho foram condenados pelo juiz Hilton Cille, Dantinho a 18 e Paulinho a 5 anos de reclusão, respectivamente. Entretanto, a sentença foi anulada. Em novo julgamento, em 1991, foram absolvidos. O vídeo fica por aqui. Deixe sua opinião nos comentários.